nós vamos ouvir agora, antes de ouvir o próximo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, aquele que é deputado federal, ministro do Desenvolvimento Agrário do governo da presidenta Dilma, companheiro Pepe Vargas. Bom, boa noite. Boa noite a todos os companheiros, companheiras do nosso partido que estão aqui nesse ato em apoio à candidatura do nosso companheiro Ari Vanazzi para presidente estadual do nosso partido. Eu penso, companheiros, que depois de 10 anos de governos do nosso partido, os 2 governos do companheiro Lula e esses 2 anos e meio já de governo da companheira Dilma, é inegável que nós conseguimos romper com aquilo que era um pacto das elites brasileiras, um pacto que tentava, em última instância, através do arroxo salarial, da negação de direitos ao nosso povo, manter uma situação em que a população brasileira tinha negado seus direitos, um pacto onde a população brasileira não conseguia, através das suas lutas, elevar a sua renda, onde a miséria, a pobreza, a concentração de renda era a realidade que se impunha ano após ano. Aquela velha história de que não era possível ter um salário mínimo que fosse recuperando o poder aquisitivo dos trabalhadores, porque isso ia quebrar a Previdência, ia gerar problema para as contas públicas. Aquela ideia de que não podia se aumentar o salário dos trabalhadores e por isso nos dissídios coletivos impunham derrotas aos sindicatos, porque isso ia gerar sérios problemas de inflação. Aquela história de que não dava para fazer distribuição de renda, porque primeiro o país precisava crescer. Nós quebramos essa história, dizendo claramente que para o país crescer, precisava haver distribuição de renda. E mostramos que era possível fazer o salário mínimo crescer, e com isso fortalecer a Previdência Pública, e com isso produzir um processo vigoroso de fortalecimento do nosso mercado interno, que gerasse milhões, como gerou milhões de empregos com carteira assinada, permitindo inclusive uma blindagem do nosso país perante essa crise internacional do capitalismo financeirizado, desregulado, que o neoliberalismo impôs em todo o planeta. Nós mostramos que isso era possível, nós mostramos que dava para distribuir renda e que a distribuição de renda é pressuposto para o crescimento do país. Isso é inegável. Também é inegável que nós rompemos e mostramos que não é verdade que para a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a bens e serviços, isso é uma tarefa exclusiva do mercado, da iniciativa privada. Nós mostramos claramente que sem políticas públicas, sem a retomada do papel do Estado, sem a retomada das funções públicas de um Estado republicano, não é possível que as pessoas tenham acesso a bens e serviços essenciais para uma vida digna. Isso também é inegável. Também é inegável que nós rompemos com aquela ideia de um ajuste fiscal que é um fim em si mesmo, em que o governo não pode investir na infraestrutura como a gente investe no PAC, que não pode investir nas políticas sociais como a gente investe na saúde, na educação, no Bolsa Família, na valorização do salário mínimo, porque os recursos que o Estado arrecada tinham que ficar exclusivamente para pagar juros e serviços da dívida, para fazer a festa dos especuladores. Também é inegável que nós estamos rompendo com essa ideia do ajuste fiscal como um fim em si mesmo e estamos utilizando o espaço fiscal que o governo tem para investir nas políticas sociais, investir na infraestrutura do país. Isso é inegável. Não é isso que está em questão neste momento em que nós estamos discutindo a renovação das direções do nosso partido. O que está em discussão nesse momento
é como, a partir destas conquistas, dos 10 anos dos governos Lula e Dilma, a gente possa fazer avançar as lutas do povo trabalhador brasileiro, aquilo que o companheiro Olívio colocou aqui com muita propriedade. O povo reconhece isso, mas quer que a gente faça ainda mais. E para fazer ainda mais, nós precisamos radicalizar essa verdadeira revolução democrática iniciada pelo companheiro Lula, continuada no governo da companheira Dilma. E para avançar essa radicalização da luta democrática, da democratização econômica e social do nosso país, nós precisamos de um partido que esteja à altura dessas transformações. Nós precisamos de um partido que dispute os rumos do governo pela esquerda e não como às vezes acontece, como o companheiro Walter colocou muito bem aqui. No momento em que a gente, numa aguda situação de crise, a presidenta da República vai e toca o dedo na ferida, dizendo que precisa uma reforma política para que a gente possa tirar o abuso do poder econômico das eleições, que a gente possa ter um sistema eleitoral que mude a composição do Congresso Nacional, para a gente ter lá no Congresso mais mulheres, mais jovens, mais negros e negras, para a gente ter índio no Congresso Nacional, porque não tem um índio sequer no Congresso Nacional. Aí a presidenta vai lá, coloca o dedo na ferida, e uma parcela da bancada do Partido dos Trabalhadores, em vez de dar apoio à presidenta, acaba fazendo coro com os setores mais reacionários e conservadores da base de sustentação do governo, desautoriza, diz que não dá para fazer reforma política e tenta derrotar politicamente essa proposta. É por isso, companheiras e companheiros, que nós precisamos de uma nova direção do nosso partido, que faça um funcionamento coletivo, democrático, transparente, sem exclusões, onde as decisões políticas do partido sejam tomadas nas suas instâncias, onde as decisões dos congressos do partido sejam respeitadas pelo diretório e pela executiva. É por isso que nós queremos construir uma nova direção para o PT, para que o PT dispute de fato pela esquerda os rumos do governo, para a gente aprofundar a luta e as transformações que os governos Lula e Dilma estão fazendo. E é por isso, companheiras e companheiros, que nós, da democracia socialista, estamos muito à vontade aqui nesse palanque, do lado dos companheiros da articulação de esquerda, do lado dos companheiros do PT-LM, para aqui no Rio Grande do Sul, nós elegermos o companheiro Arivanazzi, para aqui do Rio Grande, junto com outros estados, a gente ajudar a construir essa nova direção do PT, para a gente aprofundar a luta, para a gente garantir os direitos do nosso povo e construir uma nova sociedade em direção ao socialismo. Vamos à luta, vamos eleger o Arivanazzi. Viva o PT!